Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Na meditação desta manhã, lendo um versículo de Ezequiel 18:23, que diz: Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Eu entendo aqui que o Senhor, Ele não tem prazer na morte daquele que não o conhece, na morte do ímpio. Na verdade, o desejo do coração do Pai é que cada um se converta dos seus caminhos e viva. Durante muitos e muitos anos eu pensava que esses caminhos eram atitudes, comportamentos, pecados, né? Corriqueiros, cotidianos, aqueles que têm visibilidade externa, aqueles que têm visibilidade interior. Por exemplo, quando alguém amoral, antiético, de repente encontra a palavra, encontra Jesus, encontra o Pai e de repente roubava, não rouba mais, adulterava, não adultera mais, mentia, não mente mais, luta contra os pecados interiores da inveja, da malícia, da corrupção, da vaidade. Por muitos anos eu entendia que esses caminhos eram isso, né? Eram essas atitudes exteriores e interiores, mas hoje, depois de 21 anos, né, entre idas e vindas do Evangelho, finalmente eu entendi que os caminhos são todos aqueles que não têm Jesus como o único caminho. Qual é a diferença de uma pessoa moralmente ética, com comportamento exemplar, que vive no mundo, mas que não professa que Jesus é o Filho de Deus, que somente sob a proteção do sangue do Filho de Deus, a redenção do Filho de Deus, tem acesso ao Pai? Qual é a diferença entre uma pessoa que é moral, ética, atitudes exemplares, que está no mundo e que está na igreja? A diferença entre eles dois é apenas a graça, é crer que Jesus é o Filho de Deus. Então, tanto dentro da igreja como fora da igreja, se essa pessoa não tem esse entendimento que Jesus é o único caminho, é a única razão, é o único motivo, é somente por causa de Jesus Cristo que eu posso estar aqui agora gravando esse áudio. É somente por causa da graça do Pai misericordioso, é por causa do grande amor do Pai, do grande amor do Filho e do Espírito Santo, que essa graça maravilhosa, e essa graça não é barata, essa graça custou o preço sangrento de Cristo Jesus. Então esse é um momento muito valioso, é um momento sublime e santo, é um momento gracioso e cheio de verdade, de bondade. Em nenhum momento ele pode ser diminuído. Ele tem que ser deleitoso, prazeroso, amoroso, bondoso, mas também tem que ser com bastante entendimento de que o nosso amado Jesus foi moído numa cruz, desprezado, oprimido, de todas as maneiras, abandonado pelo Pai, para que pudéssemos ter esse acesso nesse momento. Então eu só posso estar aqui diante do Pai, gravando esse áudio, porque desisti de todos os outros caminhos. E eu estou aqui por causa do único caminho, Jesus.
quais eram os outros caminhos. E esses outros caminhos podem ser uma outra religião, esses outros caminhos podem ser uma forma de vida, esses outros caminhos podem ser obras, pode ser filosofia, pode ser trabalho, pode ser família, pode ser qualquer outra coisa que você faça e que acha que vale a pena a sua existência nessa terra, os poucos anos que você tem. Estes são os seus caminhos. Sua moralidade, sua ética, seu bom comportamento. Não. Estes são os seus caminhos. A religião, seja ela qual for, inclusive a religião evangélica, porque ela está totalmente deturpada na modernidade, nos dias de hoje. Porque até mesmo dentro das próprias igrejas de Cristo Jesus, neste século, e há muito tempo já foi profetizado que a apostasia viria de dentro da própria igreja, estão colocando outros caminhos, que não é Jesus. Jesus é o único e verdadeiro caminho. Então ali em João 14:6, Jesus disse, respondeu Jesus, eu sou o caminho. E ali em Mateus 7,14 diz, apertado o caminho que leva à vida. Então, é muito difícil, o evangelho é simples, o evangelho é doce, o evangelho é puro, mas por causa da sua simplicidade, por causa da sua pureza, os homens rejeitam. Você veja que Jesus disse, eu sou o caminho. Então, voltando para Ezequiel 18:23 ali, se converta dos seus caminhos. Aí Jesus diz, eu sou o caminho. Então Jesus fala o seguinte, esqueça tudo que você acha que você tem feito de bom, ou de perfeito, ou de puro, ou de suficiente. Não é. Você nunca será perfeito e suficiente. Por mais moral e ético, por mais religioso, por mais que você faça obras, não importa. Jesus é o caminho. Ele fala, se converta de tudo isso aí que você acha que é caminho. Se converta de toda a religiosidade, se converta de toda a religião, se converta de toda coisa que prende seu coração e se volte para o único caminho. O único caminho é Jesus. E Jesus diz, é apertado é esse caminho. Ou seja, é difícil você finalmente deixar ruir, deixar cair, deixar quebrar, vir ao chão. Tudo aquilo que faz com que você pense, ache e valide sua vida nessa terra. Jesus disse, é apertado esse caminho que leva à vida. É difícil você abrir mão das suas seguranças, mas que maravilha é quando você abre mão dessas seguranças todas e cai de joelhos prostrados diante daquele que era, que é, que há de vir, Jesus. O nosso doce Jesus. O nosso maravilhoso Jesus. Deus não tem prazer na morte daqueles que Ele deu a Jesus por meio de seu sangue. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas o próprio ímpio, que gruda com todas as forças os seus caminhos, morrerão. Mas se finalmente largarem todos os seus caminhos e se apegarem a Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, viverá em paz, viverá o descanso, viverá a plenitude do Espírito Santo. Oh, Senhor, meu Deus e meu Pai,
Esta manhã, Senhor Pai, eu me coloco diante da Tua presença. Eu oro a Ti, ó Pai querido, por todos aqueles, ó Pai, das nossas famílias, ó Deus, dos nossos amigos, Senhor, dos afetos do nosso coração, que estão, Senhor Deus, seguindo caminhos, muitos caminhos. Ó Pai, só o Senhor pode trazer luz a estes olhos, só o Senhor pode trazer, Senhor, revelação, que Jesus é o único caminho, que somente em Jesus nós temos acesso a Ti, e que nós não somos justos, e que nós não somos bons por mais morais e éticos que sejamos nessa terra, Senhor. Por mais que os nossos caminhos neste lugar, Senhor Deus, no tempo da nossa peregrinação, seja perfeito, Senhor Deus, ainda há injustiça, e as nossas maiores obras são trapos de imundícia. Ó Pai, abre o entendimento, Senhor, abre o coração para entender que em Jesus nós temos acesso, em Jesus nós temos advogado, em Jesus nós temos o perdão, em Jesus nós vivemos, ó Senhor, em paz. Em Jesus nós podemos amadurecer, ficar firmes e vencer. Ó Pai, o Senhor não tem prazer na morte do perverso. Abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, abra a nossa boca, que possamos, ó Senhor, falar, Senhor, sobre esse único e vivo caminho que leva a Ti, e que seus filhos, ó Pai, se acheguem a Ti, e que, Senhor Jesus, veja o fruto do seu penoso trabalho. Em nome de Jesus. Amém.